Fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bom com vocês galera? Olha, eu estou ótimo, meu nome é Pedro e hoje galera nós vamos falar sobre VLAN. Vamos entender o que é e como funciona uma VLAN. Primeiramente galera, antes de a gente saber o que é uma VLAN, nós temos que entender o conceito de LAN. O que é uma LAN? Uma LAN é uma rede de área local, ou em inglês Local Area Network. É uma conexão de dispositivos dentro de uma área específica. Por exemplo, dentro de uma residência nós temos vários dispositivos, celulares, computadores, notebooks e por aí vai. Todos esses dispositivos fazem parte de uma LAN, de uma Local Area Network. Então, cada dispositivo ele é referido como um nó nessa rede e está conectado ao servidor. Quem é o servidor nesse caso? O servidor nesse caso é o roteador, pois é ele quem faz essa distribuição dos IPs dentro dessa LAN, beleza? E agora galera, a gente entendeu o que é uma LAN, nós vamos falar sobre VLAN. VLAN nada mais é do que uma rede de área local virtual. Por que a gente utiliza? Como a evolução dos conceitos de virtualização estão atingindo cada vez mais dispositivos, surgiu o conceito de VLAN, que significa rede de área local virtual, oferecendo separar várias LANs virtualmente dentro de apenas uma interface física. Por exemplo, eu tenho lá um escritório e nesse escritório eu tenho vários setores, setor de cobrança, setor financeiro, setor comercial. Eu não quero que nenhum desses meus setores se comuniquem entre eles. Eu quero que, por exemplo, só o pessoal do comercial se comunique entre si, cobrança só cobrança e financeiro só financeiro. Então o que eu faço nesse caso? Para não precisar colocar uma internet para cada um, digamos assim, eu simplesmente adiciono várias VLANs separadas. E como funciona essas VLANs? As VLANs, galera, elas são separadas por uma tag que se fala que é uma etiqueta. Nós temos ali de 1 a 4096 no total que a gente pode utilizar, sendo que a VLAN de número 1 é a VLAN padrão para todos os dispositivos. Um exemplo, o notebook, o computador, ali ele já vem configurado de fábrica com a VLAN 1, que é a VLAN padrão de comunicação. E quando a gente quer separar essas VLANs, esses equipamentos, nós criamos uma LAN virtual e adicionamos ali uma tag diferente. Por exemplo, no meu escritório eu tenho a cobrança vai ser VLAN 20, só vai comunicar com ela a VLAN 20. VLAN 30, meu setor financeiro, só vai entrar ali o setor financeiro. VLAN 40, meu setor comercial, só o comercial vai conseguir conversar ali. Todos eles vão se separar dentro daquelas interfaces. Beleza, galera? Nós temos duas maneiras de configuração. Uma delas é a target. A VLAN target, galera, é a VLAN que tem a marcação. Essa tag aqui, ó, conforme pode ver na imagem, nós temos aqui, ó, o quadro Ethernet original, que é o que todos os dispositivos recebem quando não se tem VLAN, e o quadro Ethernet com tag, quando a gente tem uma VLAN configurada dentro da rede. Nesse caso aqui, o que acontece? Ó, pode ver que a diferença aqui, ele adiciona uma tag, que vai ser a etiqueta, e um novo FCS. O que é esse FCS? Esse FCS é uma espécie de serviço de checagem de erros. Se, por exemplo, eu recebo um pacote, um quadro Ethernet desse com erro, eu reporto pro remetente que eu recebi aquele pacote com problema e ele vai me enviar outro. E eu não vou processar ele, digamos assim. A parte da VLAN do quadro Ethernet com tag, ele altera o FCS para buscar também dentro dele essa tag. Então, além dele buscar as informações do arquivo, ele vai verificar também essa questão da tag. E quando um switch recebe um quadro Ethernet com uma tag não configurada na interface, ele simplesmente joga o pacote fora. Opa, não é para mim, então sai daqui, eu não quero. A gente utiliza nesse modo
de VLAN tag quando a gente quer se comunicar entre vários switches. Por exemplo, eu tenho vários switches na minha rede e eu quero separá-los de maneira que um não enxergue o outro. Então eu adiciono lá uma VLAN target para cada um. Posso também separar, por exemplo, os serviços. Um exemplo, eu tenho o serviço de telefonia via IP, serviço de dados e por aí vai. Eu posso criar uma VLAN para cada tipo de serviço para, digamos assim, otimizar a qualidade da comunicação ali entre eles. A outra maneira é uma VLAN untagged, galera. O que uma VLAN untagged faz? Quando eu configuro uma VLAN untagged no meu dispositivo, ele vai receber o pacote, o quadro Ethernet com tag, conforme está aqui na imagem, e vai remover aquele campo tag do pacote. Ele vai retirar a etiqueta, vai pegar e vai alterar o From Checksum também, o FCS lá nosso, final, que era um novo, né, diferente, e vai voltar o quadro como ele era para entregar para um equipamento que não tem uma VLAN configurada. Ou seja, quando que eu vou utilizar isso? Eu vou utilizar quando eu tenho um switch, nessa switch tem conectados vários dispositivos que não conseguem entender que eu tenho uma VLAN, eles não conseguem se comunicar com aquela VLAN diferente. Então, quando eu recebo o pacote na minha interface, eu simplesmente removo com a VLAN untagged e entrego o pacote para o destinatário final, que no caso pode ser um computador, um notebook, pode ser uma TV e por aí vai. Então, basicamente, esses são os funcionamentos da VLAN. Além disso, galera, nós temos vários tipos de portas, configurações de portas para a gente poder conseguir fazer esse processo das VLANs. As portas principais são as Trunk, Hybrid e Access. Eu escrevi a Trunk em inglês, mas em português seria tronco. Uma interface tronco, uma interface híbrida e uma interface de acesso. O que é uma interface trunk? Uma interface trunk, galera, uma tronco, ela permite a passagem de apenas uma VLAN sem a tag. E por padrão ela vem configurada com essa VLAN 1. Então o que a gente faz? Quando a gente não quer passar essa VLAN 1 por ela, a gente tem que ir lá e dar uma espécie, digamos assim, de bloqueio naquela VLAN para configurar as VLANs com o target que a gente quer. E a gente pode passar várias VLANs tagueadas dentro dessa interface trunk. Ela é utilizada quando a gente precisa separar as redes. Essa interface trunk que vai fazer a divisão dentro dela, dentro da comunicação entre dois switches, por exemplo, ela vai fazer essa comunicação entre eles com as VLANs ali dentro separadas, sem uma enxergar a outra. Então, é dessa maneira que funciona uma interface trunk. Para a gente utilizar várias VLANs, nós temos que utilizar a interface trunk, várias VLANs tagueadas, galera, com a etiqueta. O segundo modo é a VLAN híbrida. A porta híbrida. A porta híbrida, nós podemos utilizar tanto VLAN target quanto VLAN untarget dentro dela. Então, assim, eu posso passar ali VLAN target e por aí vai sem problema nenhum. Mas isso aí não é muito utilizado atualmente porque de certa forma dá uma quebrada na segurança. E quando que a gente vai utilizar isso daí, galera? A gente vai utilizar esse tipo de VLAN quando a gente tiver um exemplo, um hub, que é um equipamento que só sabe receber o frame, ele não quer saber de quem que é. O que ele faz? Ele tem lá o exemplo, 8 portas. Quando ele recebe o frame, dentro da porta 1, por exemplo, ele vai replicar esse frame para todas as outras portas até achar o destinatário. E quando ele acha o destinatário, ele entrega o pacote. E os outros que não são os destinatários simplesmente descartam. Isso causa muito transtorno dentro da rede ali. E não é ideal a gente utilizar hubs hoje em dia. Mas, em último dos últimos casos, nós utilizamos. E para a gente utilizar a VLAN híbrida, necessariamente a gente poderia ter uma switch configurada numa interface desse hub, né, conectado na verdade, e um equipamento que não tem uma VLAN. Por exemplo, meu switch tem a VLAN 20. Eu não quero que ele tenha VLAN untagged, ele tem a VLAN tagueada. E o meu computador não tem VLAN tagueado. Então o que eu vou fazer? Eu vou configurar a interface do meu switch que está enviando o pacote como híbrida, adiciono aquela VLAN
tagueada dentro dela. Um exemplo, meu switch está VLAN 20, eu adiciono a VLAN 20 tagueada nela, e o meu equipamento final seria a VLAN 30, o segundo pacote. Então eu vou adicionar essa VLAN sem a tag, né, VLAN tagged também, para ela quando chegar no switch, ela remove, né, o switch que está enviando o pacote no caso, ela remove a VLAN e passa pelo hub, e o hub só vai entregar esse pacote para o dispositivo final, que seria um computador, conforme ali está explicando na imagem. E o último modo, galera, é a porta de acesso. A porta de acesso a gente utiliza para as VLANs untagged. Ela que é a porta que vai fazer a remoção da VLAN. Então assim, a gente utiliza ela quando o equipamento final conectado naquela interface não tem possibilidade de configurar uma VLAN nele, e está com aquela VLAN, como a gente diz, padrão, que é a VLAN 1. Um exemplo, eu tenho lá uma switch, na minha switch tem vários dispositivos conectados, mas esses dispositivos não possuem VLAN configurada. Então eu vou configurar todas as interfaces dele como acesso, e quando eu chegar com aquela VLAN, que eu cheguei no meu switch principal, eu removo aquela VLAN e entrego o pacote para os dispositivos em todas as interfaces ali configuradas, sem a VLAN sem a tag VLAN. Então basicamente a parte de VLAN é isso. Nós vamos também fazer mais para frente uma aula prática para vocês verem como funciona na prática ali as configurações e os testes de conexão, de comunicação entre os dispositivos. Eu vou mostrar para vocês aqui o programa que a gente vai utilizar para fazer esse laboratório, galera. Esse é o NSP, é um simulador de equipamentos da Huawei. Eu montei já uma topologia aqui para a gente poder fazer quando eu for ensinar a parte prática para vocês. Aqui, ó, nós teremos aqui configurações híbridas, porta híbrida, porta trunk e portas de acesso. Nós vamos montar todo esse laboratório, vamos executar ele, configurar ele do zero. Eu vou mostrar para vocês como que funciona toda a parte de configuração desses dispositivos aqui, tá bom? Para vocês ficarem mais por dentro, digamos assim, de como funciona a rede mais a fundo. E pretendo trazer para vocês cada vez mais vídeos assim, galera. Vamos fazer também mais para frente sobre o Microtik, que é um outro fabricante que é muito utilizado. Configuração também deles, vamos criar topologias, por aí vai. Galera, muito obrigado por assistir até aqui. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos aí. Muitas pessoas não têm muito conhecimento de redes, e eu acho que quanto mais a gente conhece o funcionamento das coisas, mais a nossa mente se abre para o mundo, para a tecnologia, e de certa forma isso ajuda muito no nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Beleza, galera? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.